Meu nome é Antônio, estou com 55 anos agora. Vou contar meu testemunho. O testemunho aconteceu foi em 2005. Eu tive a minha esposa acometida por um câncer. E eu sempre acreditei no Senhor, né? Mas eu nunca tinha ido para a igreja nem nada. E ela começou a ficar doente, e a gente não sabia o que ela tinha. Com o tempo, né, correndo atrás de médico ali, aqui. Até que em 2003, acho que para 2004, ela foi internada, ficou ruim e descobriu que ela estava com câncer no intestino. E esse câncer era muito avassalador. E na época eu bebia muito. Eu já não fumava mais, que Deus tinha me libertado, graças a Deus. Mas mesmo assim eu bebia muito, eu era alcoólatra e às vezes eu tinha que beber, até mesmo fazer curativo nela, porque na lateral do corpo dela, começou a abrir um buraco, que cheguei até a ver os ossos. Ninguém conseguia cuidar dela, né? E às vezes eu tinha que beber, porque para ver aquela visão ainda no corpo de alguém que você ama, muito triste. E nesse meio tempo já comecei a falar com Deus, né? Conversar com Deus. E nesse meio tempo tinha um lugar lá que tratava de pessoas que tinham HIV, que é um dos primeiros de São Paulo. Ele é o segundo em São Paulo, né? O primeiro era no centro. E ele era referência para o mundo todo. E nesse meu tempo que ela estava doente, eu fazia de tudo para buscar remédio, e era longe. E eu moro aqui na Zona Leste em São Paulo, e ela se tratava em Heliópolis. E às vezes o médico dava muito pouca morfina para ela. E nesse posto eu fui atrás de morfina, né? Para ver se ele me arrumava. Graças a Deus o Dr. Robson, eu lembro até hoje. Acho que é Dr. Robson, que Deus abençoe a vida dele. E as meninas lá, eu comecei a ter conhecimento com eles, né? Eu ia lá buscar e pegava com eles, sabe? Eles gostaram de mim, não sei por que motivo. E nesse meio tempo começou um curso lá para as pessoas que tinham HIV. Só que essas pessoas não quiseram fazer. Depois foi para os parentes, depois acabou abrindo para o pessoal que morava na região, né? E nesse meio tempo eu conheci o Robson, que ele também começou a fazer o curso lá. E eu bebia muito, era alcoólatra, e eu queria nesse lugar, porque esse lugar dava curso de informática, né, manutenção, conserto, e dava Word, Excel na época. E esse meu amigo, depois meu amigo, né, entrou para fazer o curso, e eu até conheci ele lá, e a gente começou a conversar e tal, e ele tinha um computador para ser montado. Nesse meio tempo eu já mexia com o computador, né? Eu já sabia montar, tal, consertar, instalar um Windows. E ele pedia pro professor direto, o professor falava, depois a gente vê. Até que um dia eu falei para ele, né? Você quer que eu monte para você? Eu sei montar. E ele meio que desconfiou, mas assim, vamos ver, né? Se ele souber montar mesmo. Aí eu fui na casa dele. Aí fui tudo, conheci a esposa dele, conheci a dona Eva, a mãe dele, a esposa dele, a filha dele. E a gente fez meio que amizade nessa época, eu montei. Inclusive ele até falou pra mim, que a mulher dele falou, nossa, você vai trazer o cara bêbado em casa, não sei o que e tal. E ele respondeu pra ela, fica quieta que você não sabe o mover de Deus. Nesse meio tempo eu comecei a conhecer ele começou a falar da palavra de Deus pra mim, né? E foi um homem de Deus, porque na época eu não tinha
eu não tinha dinheiro para estar levando ela para os hospitais, né? E ele tinha um chevetinho velho. E ele levava a gente pro hospital. Pegava ela, levava. E às vezes eu queria recompensar de alguma coisa. Ele falava assim, fique em paz. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado ele na minha vida. E nesse meio tempo ele conheceu a gente, tudo, cuidava, eu orava. Na época ele não era pastor ainda. E acabou acontecendo que ela faleceu, né? Ela faleceu e ele era meu melhor amigo na época. Confidente, com quem eu conversava, tudo. Aí nesse meio tempo, ele começou a falar de Deus pra mim, que eu tava meio perdido. E comecei a frequentar a igreja. Só que eu fazia muitas perguntas pra eles que até mesmo ninguém sabe responder. Aquelas perguntas idiotas. De onde que veio Deus? Quem criou Deus? Sabe? É assim porque tá assim. Até que uma vez ele falou pra mim assim, Antônio, é só Deus mesmo. Deus vai mandar um anjo pra falar com você. Aí passou, né? Começando com ele, né? Todinho, conversando. Ele falou aquilo e ficou na minha mente, né? E aí ela faleceu, eu com uma filha pequena de 11 anos na época. Eu não sabia o que fazer da minha vida, perdido, saudade, sentindo a perda dela, né? E nesse meio tempo fiquei muito triste, né? Eu via meus amigos, ia na casa de um, de outro, de um primo, de um amigo, sabe? Chegava aquelas 10 horas da noite. Desculpa, a gente vai descansar, dormir, trabalhar no outro dia. Aí eu saía desconsolado da casa deles. Falei, Senhor, por que aconteceu isso comigo, sabe? Todas aquelas perguntas que a gente faz. E eu falei, meu Senhor, arruma alguém pra mim, parceiro, qualquer coisa. E eu bebi ainda nessa época, não tinha parado de beber. Aí uma vez eu tava em casa, eu tinha bebido muito. Aí eu lembrei de uma namorada que eu tive quando eu tinha 18 anos. Naquele dia me deu na cabeça de ir atrás dela. Falei, vou atrás dela, né? Quem sabe? Fiquei sabendo assim que ela meio que tava separando, não separa. Falei, vai ver. Ela gosta de mim ainda, possa gostar dela também, a gente pode até mesmo ficar junto, casar. Então eu saí de casa, falei pra minha filha que eu tinha saído, né? E fui lá, só que o lugar é muito perigoso, na época já era perigoso. E só que quando a gente bebe, a gente não tem noção de nada, de perigo nem nada. Aí eu peguei e fui atrás, né? Isso já era à noite. E o bairro lá, fazia muitos anos que eu não ia. Uns 12 anos, no tempo que eu fiquei casado, que eu não ia mais lá, né? Minto, foi uma vez que tinha um aniversário de filha de uma amiga minha. Eu fui, mas como eu estava casado, minha esposa sabia que eu tinha namorado uma mulher de lá, eu não ia em respeito a ela. Aí eu peguei, aquele dia eu tinha bebido muito, eu falei, vou lá. Aí eu peguei o ônibus, fui, né? Eu não lembrava muito bem. E quando a gente está nessa vida errada de bebida, de droga até mesmo, eu não fui usuário de droga, às vezes a pessoa não tem medo, né? Aí eu não lembrava onde ficava mais, porque mudou tudo, 12 anos mudou tudo. Aí eu entrei no meio lá da comunidade e saía perguntando para todo mundo, né? Aí eu ainda perguntava onde que era o bar do menino, que era irmão de uma amiga minha. Agora não lembro, eu falava o bar do Palmeirense, não lembro o nome dele agora. É ali, a irmã da Lê e tal. Até que eu achei, né? Eu tava com uma blusa grande, capuz, tudo. E ele tava acabando de fechar o bar.
Aí eu sentei e falei, me dá uma cerveja. Lembro até hoje. Ele olhou assim e falou assim, me dá uma cerveja. Aí eu falei assim, você não é fulano? Irmã de ciclano? Eu vi o medo na cara dele, né? Ele olhou assim e falou, sou. Ah, que bom que é você. Você não lembra de mim? Ele assustado, né? Falou, não lembro. Eu sou Antônio, o homem do café. Aí ele viu que era eu, né? Falou, nossa, Antônio, quanto tempo? Nossa, eu tava com medo, que aqui estão roubando todo mundo aqui. Até o próprio pessoal daqui tá roubando todo mundo. Aí eu falei, e aí, tudo bem? Como você é irmã? Tal. E eu deixei pro final pra perguntar dessa ex-namorada, né? E eu perguntei da ex-namorada. Falei, não, tá casada, tá bem. Nossa, que não me deu um remorso tão grande na minha vida. Falei, caramba, eu não tenho sorte mesmo. Vem aqui, Thor. Eu não tenho sorte mesmo, né? Ah, falei, tá bom, vou tomar aqui e vou embora, né? Aí tomei a cerveja, aí fui embora. Fui embora, subi a avenida, tudo, graças a Deus, ninguém me parou nada, só que eu tinha acabado quase todo o meu dinheiro. Você tava com o dinheiro da passagem de ida que eu tinha guardado, pegar o ônibus. E nesse meio tempo começou a me dar um sono. Aí eu falando com Deus, né? Mesmo bêbado. Aí eu lembrando que o meu amigo falou, só se ia aparecer um anjo e mostrar pra você. Você acha que é brincadeira as coisas de Deus? Ou você se converte ou não se converte. E nesse meio tempo peguei um ônibus, aí falei até pro cobrador, falei assim, cobrador, quando chegar a tal lugar lá você me acorda, eu tô morrendo de sono, me deu um sono tão grande. O cobrador, não, eu te chamo. Aí eu cheguei, entrei no ônibus, eu esqueci. Aí quando eu fui ver, eu já tinha dormido, né? Eu tinha dormido, acordei assustado. E eu vi assim uma avenida grande, ida e volta assim, com 3 faixas a cada lado. Eu falei, eu não conhecia aquele lugar, né? Peguei um ônibus pra um lugar e acho que eu fui pra outro. Aí eu perguntei pro cobrador, né? Falou, não te contou e tal, você ainda me acordou nada. Eu falei, te chamei, você não acordou. Você ia até o ponto final e ia voltar e eu ia te chamar de novo. Aí eu não sabia onde estava, né? Eu não sabia se eu estava na Aricanduva, na Jacopêssego. E nesse meio tempo eu desci xingando ele, falando um monte de palavrão. Me arrependo, né? Porque não tinha culpa. Aí eu desci. Falei, agora, se o ônibus está indo para aquele lado, eu vou pro outro lado, né? Aí beleza. Vocês estavam indo para um lado, eu estou indo para o lado oposto. Nesse meio tempo, passando o carro para todo lado. E eu falei, vou atravessar, né? Até então, eu olhei na avenida, não vinha carro de um lado, nem pro outro, olhei. Aí eu atravessei, na hora que eu atravessei, eu só senti o baque. Bateu e eu lembro que eu voei pra cima assim e caí. Quando eu caí, eu bati minha costela desse lado, guarda-reio. Eu lembro que eu subi e caí. Aí eu caí pra dentro da ilha, não da avenida, né? Aí eu comecei a chorar de desespero com tudo, sabe? Com Deus, a situação, as coisas que estavam acontecendo. E nesse meio tempo, eu sentei e fiquei olhando assim no guarda-reio. Aí comecei a olhar para a avenida. E aí chega na avenida, aí eu vi assim, parece que os carros começaram a vir em câmera lenta, sabe? Passou em câmera lenta. Aí do nada eu vejo um carro branco, não lembro, parecia um Gol. Era meio quadradinho assim, que nem um Gol, um Voyage antigo. E eu vejo aquele carro passando assim perto do guarda-reio. Só ele estava andando normal, os outros estavam em câmera lenta. E aí ele passou um pouquinho de mim, eu olhei ele passando. Aí eu vi que ele deu ré. Na hora que eu dei ré, eu falei, nossa, cara louco, né? Vai dar ré logo aqui, vai bater um carro atrás. Aí de lá de dentro saiu um homem. Eu não consegui ver o rosto dele. Eu não vi o rosto dele. Eu só lembro que ele tava com a camisa branca, aquelas de botão, aquelas calças de tiozão de tergal, né? Aí eu olhei pra ele assim, ele olhou pra minha cara, falou assim, entra no carro.
Eu falei, não te conheço, como que eu vou entrar no carro? Ele falou, entra no carro. Aí eu perguntei, você vai me levar para o hospital? Eu até pensei que fosse o Hospital Sapopemba, o Hospital São Mateus fosse perto aqui na Zona Leste de São Paulo. Aí ele falou, entra no carro, você vai me levar para o hospital? E nesse meio tempo eu vi, aí ele falou mais alto, com a voz com autoridade. Aí eu tremi. Falou, cala a tua boca e entra no carro, vou te levar você para sua casa. Aí naquela hora eu senti aquele temor, né? Aí eu falei, ele vai me levar para casa? Como que ele vai levar para casa se ele não me conhece? Nem me perguntou nada. E eu não conseguia ver o rosto dele, eu não via. E nesse meio tempo, eu entrei no carro, eu lembro que eu entrei na parte da frente assim, eu tentava olhar o rosto dele e não conseguia. Sabe, eu não via o rosto dele, não conseguia olhar o rosto dele. Aí eu falei, ele não sabe onde eu moro, ele vai procurar algum hospital, vai me levar, vai me deixar lá e tudo bem. Nesse meia hora eu tava e apaguei de novo. Só que quando eu apaguei, não sei, parece que ele leu minha mente e eu tava fazendo o projeto até eu chegar em casa, parecia um GPS. Nesse meio tempo eu perguntava, você é um anjo de Deus? Você é um anjo de Deus? E ele não falava nada, ele só falava me calar a boca. Aí nesse momento eu lembrei do meu amigo falando do anjo, né? Eu machuquei a canela e machuquei muito a costela, deve ter quebrado. Eu não lembro se eu fui no médico, eu sei que eu estava tomando remédio, doía muito. Eu acordava, doía, aí ficava uma meia hora movimentando para parar. Aí daqui a pouco, e quando eu ia dormir não tinha posição, eu demorava quase uma hora para ter uma posição, eu dormia. Aí esse homem me pegou, tava me levando para casa e vi um GPS na minha cabeça, tá chegando em casa, assim, sabe, parece que eu que tava dirigindo e tava vendo os lugares e tal. Até que ele parou perto do portão da minha casa, né? Aí eu acordei, aí eu olhei pra ele assim, aí eu perguntei, você é um anjo de Deus? Aí na hora que ele virou, eu vi o rosto dele, mas não era o rosto, era uma luz brilhante, brilhante. Aí eu comecei a chorar, sabe? Deu chorar e rir ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa de alegria, sabe? Misturado com medo, eu não sabia o que era aquilo e aquilo me envolveu. Aí eu cheguei em casa chorando, minha filha não sabia o que estava acontecendo, nem meu tio. Nesse meio tempo eu já não estava morando mais na casa, que eu morava com a minha esposa, né? Eu tinha ido para casa do meu pai. E nesse meio tempo eu chorava e tal. Aí, mesmo assim, eu fui beber mais. Bebi mais, tal. E contava para todo mundo falou, você é louco. Aí naquele dia eu fui para casa dormir e com muita dor, eu acordava com dor, me doía muito. Até que chegou um dia, aí morreu a tia da mulher do meu primo, e eu fui no velório, as pessoas me chamavam pro velório, que eu fazia palhaçada, o pessoal dava risada e tal, aquela coisa toda. Até então eu fui e meu primo falou, você não tá legal? Eu falei, não, eu tô com muita dor. Nesse meio tempo eu tava indo na igreja, né? Aí foi um culto de terça-feira, se eu não me engano. Esse meu amigo me chamou, eu falei, eu vou, né? Não tô fazendo nada. Aí eu fui e ele tava ministrando a palavra. Esse meu amigo, ele já era pastor, aí já deram o cargo dele para ele como pastor, né? Ele era pastor na época, já tinha virado pastor. Nesse meio tempo estava indo, e esse dia eu fui. Aí ele começou a orar, fazer oração, aquele povo tudo gritando, eu achando, nossa, que povo louco, são todos xarope. Ficar gritando, Deus não é surdo. E eu lembro que eles gritavam, glória, 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 aleluia, aleluia, santo, santo, santo. E a igreja estremecia, né? E eu com muita dor, e eu tinha ido e não aguentava, colocava a mão assim no banco, colocava assim, sabe, colocava para trás, e não tinha aquela dor que não passava de jeito nenhum, aquela falta de ar. Aí o povo lá tudo orando, tudo fazendo isso, aí eu tava lá também, né? Aí eu escutei uma vozinha falando assim na minha mente, glorifica a Deus, glorifica a Deus.
Aí eu falei, meu, o que é isso, né? E aquela vozinha suave falava assim, glorifica a Deus, diz que Ele é santo. Eu tava lá e comecei baixinho, né? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E com vergonha, né, de falar alto. E a voz fala, fala mais alto. Fala mais alto. Aí eu olhei assim e falei, quer saber uma coisa? Tá todo mundo gritando alto, falando alto. Eu comecei. Aleluia, glória a Deus, aleluia, santo, santo é seu nome, não há nome acima dos seus, glória, glória a Deus. E começou a igreja a inflamar mais, aquela coisa gostosa, e eu comecei a sentir aquela coisa no corpo, o corpo esquentar, e comecei a tremer, e aquela emoção, aquele negócio gostoso dentro de mim. Eu não sabia que é aquilo, e aquilo começou a me envolver, parece que eu ia morrer, e saía do chão, sabe, aquela coisa, eu nunca senti isso na minha vida, nunca, nada disso eu senti na minha vida. Comecei a glorificar e chorar, o corpo esquentava, sabe, aquela emoção, aquele, sabe, tudo dentro de mim foi tomado, uma alegria, uma coisa gostosa, que parece que eu ia morrer no mesmo momento, eu ia sair de mim, e eu não queria parar, que negócio chegou uma hora que eu não aguentei mais, que o negócio era muito forte para mim, era muito forte. Aí do nada eu voltei assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estiquei o meu corpo, eu não senti mais dor nenhuma, Deus tirou toda a dor que eu estava sentindo, a dor que eu tinha batido a costela, Deus tirou assim no mesmo momento. Eu creio que eu fui batizado com o Espírito Santo. E desde aquele dia em diante, eu falei com Deus que eu nunca mais ia beber, nunca colocar nada, seja ilícito na minha boca. E daquele dia em diante eu me converti, comecei para a igreja, comecei a fazer as coisas de Deus. E fui batizado, glória a Deus. Levei minha filha para ser batizada também. E era o desejo da minha esposa que morreu, que eu fosse batizado, conhecesse Jesus, e eu sei de onde Ele me tirou. E até hoje Deus me libertou da bebida, do cigarro. Só que a gente tem momentos na vida da gente que a gente passa por coisas, né? E a gente esquece do que Deus fez na nossa vida. E esse não foi o único milagre que Deus fez na minha vida. Depois eu vou contar um outro testemunho. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não estou me engrandecendo nem nada. Gostaria de sentir de novo o batismo do Espírito Santo. Agradeço muito ao pastor Robson, né, que teve paciência comigo. Até muitas vezes a mulher dele não teve. Falava assim, deixa ele pra lá, não quer parar de beber nem nada. Falou, não, vou deixar não. Ele insistiu nessa minha conversão. E ali eu tive um encontro com Deus, um anjo veio falar comigo, um anjo não veio falar, veio mostrar que realmente Deus existe, que Deus estava ali comigo. E outro porém, eu fiquei muito tempo quieto, não falava pra ninguém. Eu falei assim, qualquer hora alguém vai falar, nossa meu, você estava tão bêbado lá, foi atropelado, que ele levou a sua casa. Só poderia me levar para casa quem me conhecesse, né? E eu falava com um monte de gente que na época que eu bebia, essa história, assim, que eu conhecia. Esperando que um dia alguém fosse falar, nossa, você estava bêbado, eu te levei e tal, e estava ruim, pá. E não foi um anjo de Deus, porque eu vi resplandeceu o rosto dele. Eu creio que é um anjo de Deus. E dali em diante, a gente está nessa batalha espiritual a vida toda. Uma hora se dá bem profissionalmente, outra hora não, na vida sentimental. E eu tenho muito problema na vida sentimental. Peço até que o povo que está orando, que acredita nesse testemunho, que ore pela minha vida sentimental. Porque quando eu era criança, minha mãe, sem sabedoria nenhuma, né, a gente não tinha para onde ir, tinha um centro de macumba na casa da gente, no fundo da casa. Então tinha sábado, não tinha nada para fazer, não tinha dinheiro, ela ia lá, tinha festa, tinha essas coisas.
Nesse meio tempo eu tocava tabaco, né? Tabaco. E uma hora a gente passava lá para tomar aqueles passos com o Satanás, com o demônio. Uma vez tentaram me girar. E começou a me girar, eu comecei ao contrário. Né? Comecei a sentir muito mal. Sabe? Aí o demônio falou que eu não ia ser feliz na minha vida. Isso me pega até hoje. Às vezes quando eu passo por algum problema, eu falei, nossa, desgraçado, tá vindo na minha vida até hoje. Mas eu creio que Deus já arrebentou essas correntes. Mas mesmo assim eu peço que vocês orem por mim. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço Ele. Em nome do Senhor Jesus. Que o velho foi embora, tudo se fez novo. Eu creio que Deus vai abençoar a minha vida mais e mais. Eu não sei o propósito de Deus na minha vida comigo. Mas eu creio que Ele vai fazer alguma coisa. Amém? E depois eu tenho outros testemunhos. Vou postar aqui. Que Deus abençoe vocês. Que Deus coloque sua mão grandiosa, poderosa. Que Deus abençoe a sua vida. A vida de todos aqui que estão vendo esse testemunho. Creio em Deus que Ele existe. Ele transformou minha vida. Hoje não sou mais um alcoólatra. Não sou um ex-fumante. Eu vivia na vida errada. Hoje eu sou uma nova criatura. Tenho problemas? Tenho. Passo dificuldades? Passo, mas todos passaram dificuldades. Os apóstolos passaram dificuldade. Imagina a gente. Amém? E toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Santo Deus, Jesus Cristo de Nazaré.